Oi, gente, tudo bem? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Cidadã de Segunda Classe, da Buchi Emechita. Esse é o terceiro vídeo da nossa sequência a respeito de pensadoras e escritoras negras, então hoje a gente fala um pouquinho sobre literatura. Eu me aproximei desse livro muito por acaso, encontrei na livraria da minha cidade e me interessei pelo título porque essa expressão cidadã de segunda classe para se referir às mulheres já é comum dentro da discussão, dentro da crítica, dentro da teoria feminista, e quando eu vi então um livro literário usando essa expressão como título, fiquei interessada e aí também me interessei pela produção da autora de modo geral e logo depois comprei e li esse aqui, que é o No Fundo do Poço, que fala sobre a mesma personagem. Tanto esse aqui quanto o Cidadão de Segunda Classe falam de uma protagonista chamada Ada, que é uma mulher nigeriana que luta muito para estudar, para trabalhar. O contexto histórico de Cidadão de Segunda Classe é Nigéria e Reino Unido, mais ou menos na década de 1960. A protagonista Ada, ela tem um grande sonho, ela tem um grande desejo, que é de estudar. O romance começa acompanhando desde a sua infância. O narrador ele é onisciente, é em terceira pessoa, e como tem um narrador onisciente, a gente tem acesso aos pensamentos da personagem, da protagonista, da Ada. Então a gente vai acompanhando como ela vai se sentindo a cada coisa que não dá certo ou a cada conquista que ela consegue, a cada pequena vitória. Então a gente vai acompanhando como que ela vai se sentindo, como que ela vai sofrendo, como que ela fica feliz com as suas realizações. Então o romance pega ali esse momento na Nigéria e em Londres, no Reino Unido, ali de 1960, justamente porque um dos sonhos da protagonista é se mudar da Nigéria para o Reino Unido. Então a gente vai percebendo logo ali no início que ela tem esse sonho justamente porque foi vendida essa ideia para ela da Inglaterra como um lugar pleno de realizações. No qual ela vai conseguir melhores condições, no qual ela vai conseguir exercer uma atividade remunerada sem grandes problemas. Então ela tem, durante a sua adolescência, tanto que ela se casa muito cedo, porque como seu pai morreu, ela foi morar com o irmão mais velho da mãe. Só que quando ela vai morar com o irmão mais velho da mãe, ela é feita de empregada doméstica, então ela tem uma carga de trabalho muito exaustiva, ela tem muita dificuldade para conseguir estudar. Todo o seu estudo, tudo que é relacionado ao investimento nela própria, é tudo colocado em segundo plano. Então ela só pode estudar se ela tiver feito todo o serviço da casa, e é uma carga extremamente exaustiva de trabalho, principalmente se a gente for considerar que é uma criança, uma pré-adolescente que está ali desenvolvendo, enquanto que o seu irmão ele tem uma outra realidade. Como ele é menino, a família tem um empenho muito grande para que ele consiga estudar, justamente porque naquele momento ela mora numa aldeia Igbo, que fica no sudeste da Nigéria. Então como ele já tem essa percepção do estudo como um meio de realização pessoal. Então há todo um empenho familiar para que o irmão consiga estudar. Só que ela, enquanto menina, eles consideram inicialmente que ela precisa estudar somente até ela aprender as contas básicas, aprender a ler, aprender a escrever, mesmo que no nível rudimentar, justamente para quando ela for casar, eles terem um dote maior. Então ela vai ter uma série de dificuldades para nos seus poucos momentos de folga ela conseguir estudar. E dentro dos seus estudos, a partir do momento que ela vai estudando, ela vai desenvolvendo essa ideia do Reino Unido como um lugar no qual ela pode fugir daquela sociedade patriarcal, daquelas violências pelas quais ela passa, daquelas dificuldades que ela enfrenta todos os dias apenas para existir. Então ela vai amadurecendo esse sonho ali. A autora, a gente vai percebendo que em vários momentos a história da personagem vai se cruzar com a história da própria escritora, da Buchi, que também nasceu na Nigéria, também cresceu na mesma cidade que a Ibuza, também teve um histórico de casamento na adolescência, também teve vários filhos, também teve um casamento violento, assim como a protagonista. Então a gente vai percebendo que a história das duas vão se cruzando ali em vários momentos. E a Buchi, ela foi uma pensadora muito importante para o pensamento feminista, para um pensamento feminista menos colonial. Ela tem um artigo chamado Feminismo com F minúsculo, no qual ela reflete a respeito da impossibilidade de você pegar as informações e os dados da teoria feminista
cunhado na Europa, por exemplo, e você querer aplicar essas reflexões, essas discussões num país que foi colonizado. Ela diz que isso é impossível, porque as histórias, as relações entre homens e mulheres são diferentes, as relações entre as próprias mulheres são diferentes, então é impossível você pegar uma teoria feminista que foi cunhada num país colonizador e querer aplicar essas teorias num país que foi colonizado, justamente porque os processos históricos, os processos de violência são completamente diferentes, estão em posições diferentes dentro de um processo de colonização, e isso determina tudo, até como funciona o feminismo. Então eu vou deixar o link para esse texto aqui na descrição do vídeo. Quem tiver interesse, dá uma acessada no artigo da Bush, porque é uma reflexão muito importante. A autora Bush nasceu em 1944 na cidade de Lagos e faleceu em 2017. Ela tem também um outro livro muito famoso dela, que é As Alegrias da Maternidade, que eu não li ainda, mas que eu já estou procurando para ler, porque esses dois eu gostei muito e tem muita gente que fala que o terceiro também, As Alegrias da Maternidade, é muito bom. Ada, então, é uma menina e que vai se desenvolvendo ao longo da narrativa, que tem um grande desejo de estudar. Ela tem vários sonhos, então a gente pode dizer que Cidadã de Segunda Classe é um romance sobre sonhos. Então, a gente vai percebendo que no início da narrativa, Ada já está adulta, mas ao longo de toda a narrativa, ao longo de todo o romance, ela vai rememorando como foi a sua vida. É como se esse narrador onisciente fosse descrevendo como foi a vida da Ada, quais foram as dificuldades, quais foram os seus sofrimentos, quais foram as suas conquistas e as suas realizações. A gente percebe que desde a infância ela era extremamente esforçada, ela tinha os seus sonhos e ela era muito empenhada na realização desses sonhos. Então, a cada dificuldade que aparecia, ela ia conseguindo driblar essa dificuldade e ia conseguindo chegar mais perto do seu sonho. Ela consegue, então, a despeito de todas as dificuldades, ela consegue estudar e ela consegue trabalhar numa biblioteca. A partir do momento que ela consegue trabalhar numa biblioteca ainda na Nigéria, ela começa a planejar como que ela faz para ir para o Reino Unido. Ela se casa muito cedo. Se a gente for pensar que ela morava com o seu tio e que a família do seu tio a fazia de empregada, o casamento ele aparece como uma possibilidade mais promissora para sua vida. Ela se casa adolescente com outro adolescente e a partir do momento que ela casa é como se ela se tornasse posse da família do seu marido. E a gente vai percebendo como que funcionam as relações de poder dentro desse lugar, porque a gente percebe que por mais que ela passasse então ali o poder do marido, na verdade quem detém o poder realmente é a família do marido. Então ela tem que prestar conta do seu dinheiro para a família do marido, em vários momentos ela tem que contribuir financeiramente com a mãe, com o pai do seu esposo. Então são os pais que têm esse poder, os irmãos mais velhos do seu esposo também têm certo poder. E ele dentro da família, o seu esposo, ele é o último ali de uma escala de poder e depois vem ela. Então qualquer decisão importante, qualquer questão importante relativa a ela própria é pensado primeiro entre o pai e a mãe do seu esposo e depois vai vindo ali para os irmãos, depois para ele e depois ela. Então, para que ela consiga qualquer coisa, ela precisa convencer, articular e ter uma discussão que envolva não somente seu esposo, mas toda a família dele. Então a gente vai percebendo esse contraponto entre essa protagonista, que é extremamente esforçada e dedicada a mudar os rumos da sua vida, e o quanto ela precisa prestar satisfação e pedir autorização para várias pessoas, mesmo ela já sendo uma mulher independente financeiramente. O seu marido, ele também está estudando, assim como ela, ele também está tentando conseguir uma vida melhor, e uma boa ideia para a família é ele se mudar para Londres. Então, ele se muda para Londres primeiro e ela fica na Nigéria. E como ela é a pessoa que trabalha e que ganha bem da família, ela precisa continuar mandando dinheiro para o seu marido em Londres para ele conseguir estudar. E a família, num primeiro momento, não autoriza que ela vá junto. Então o marido vai, fica um tempo e nisso ela fica na Nigéria mandando dinheiro para poder sustentar os estudos dele e sustentar a vida dele
em Londres. Então ela consegue ir depois de um tempo e parece um grande sonho que vai ser realizado. Ela vai com a sensação e com o sentimento de que ela realmente vai chegar num lugar que ela vai ser bem recebida, no lugar no qual ela vai conseguir ainda mais progressão profissional, no qual ela vai conseguir continuar estudando e principalmente no lugar no qual ela vai conseguir se tornar escritora. Quando ela chega em Londres, ela já tem uma grande decepção. Fala-se do frio cortante com o qual é recepcionada no convés. E a gente tem a impressão, durante todo o tempo que ela está em Londres, que ela está acompanhada sempre por esse frio cortante. E aí vem a expressão cidadã de segunda classe. Se ela tinha dificuldades ali na Nigéria, se ela vivia numa sociedade patriarcal na qual a mulher precisava pedir uma série de autorizações e ficava sempre à mercê das decisões dos outros, quando ela chega em Londres, ela percebe que ela vai encontrar formas de violência que ela nunca imaginou e ela vai perceber então que ela se torna uma cidadã de segunda classe a despeito dos seus estudos, a despeito da sua realização profissional. Ela se torna então uma cidadã de segunda classe porque ela vai ser exposta a uma série de violências e a uma série de relações de poder com o qual nem ela e nem o marido estão habituados. Nesse lugar ao qual ela planejou tanto para ir, então, ela vai sofrer uma série de violências que começam com a decepção em relação ao Reino Unido. Então ela vai precisar se acostumar e tentar existir e principalmente tentar realizar seus sonhos dentro de uma sociedade que funciona de modo completamente diferente. Quando ela chega ao Reino Unido, ela tem então 2 filhos e ela vai ter outros filhos morando no Reino Unido, tudo isso enquanto ela trabalha para sustentar o seu marido. E o seu marido ele já é uma outra pessoa. Ele já é agressivo com ela, ele agride fisicamente várias vezes, ele a trata de uma maneira completamente diferente, tanto que em vários momentos ela fica pensando como os pais dele reagiriam àquele comportamento e aquelas atitudes do Francis em relação a ela. Então ela vai tentando ali existir nesse lugar que é extremamente hostil com ela. É hostil por conta do racismo, é hostil porque os seus próprios companheiros, os próprios nigerianos que habitam o cortiço no qual ela está morando também não a aceitam, já que ela é uma mulher estudada e é uma mulher que trabalha a ponto de sustentar seu marido, inclusive, eles não a aceitam como uma igual. É hostil porque ela precisa enfrentar uma série de violências para ela continuar progredindo profissionalmente, ela não desiste do seu sonho de se tornar escritora, então ela precisa enfrentar todas essas violências para que ela consiga realizar os seus sonhos. Um outro aspecto para o qual o romance dá destaque é o fato de que ela não consegue nenhum apoio sempre que ela sofre uma violência. Então, quando o marido a agride, ela liga para a polícia, ela tenta o apoio de seus colegas e ela percebe em determinado momento que ela está completamente sozinha naquele lugar, que nem o marido a auxilia de nenhuma maneira, quanto os seus companheiros, quanto a polícia, ela não tem para quem apelar naquele lugar. Então ela vai comparando em vários momentos como era quando ela estava na Nigéria, que por mais que já fosse desigual em relação às mulheres, ela ainda tinha a quem recorrer e ela ainda tinha alguns privilégios dentro daquela sociedade, principalmente quando ela conseguiu estudar, mas quando ela chega na Inglaterra, todos esses privilégios simplesmente desaparecem e ainda se acrescentam uma série de outras violências. Dentro disso, ela consegue pelo menos se divorciar do Francis. Então, ao passo que a violência do Francis vai aumentando, atinge um grau tão alto de violência contra ela, ela consegue se divorciar e ao passo que ela consegue se divorciar, ele abre mão da paternidade. Então, é um privilégio que ele tem ali dentro daquela sociedade, que é simplesmente abrir mão da paternidade ao passo que eles se divorciaram. Mesmo assim, ela continua com seus filhos, ela continua batalhando e ela continua lutando pelo seu sonho de ser escritora. Ela já tinha alguma coisa escrita, mas em determinado momento, numa das sessões de violência que ela está sofrendo, Francis atira o seu manuscrito no fogo, então ela precisa recomeçar toda a sua escrita do zero. Então eu indico muito Cidadã de Segunda Classe para quem quer entender um pouco mais, especialmente a respeito do fato de que não há um feminismo, há vários feminismos, justamente porque há vários tipos de opressões, há vários tipos de violência
e as mulheres elas são atravessadas por essas diferenças dependendo do lugar, dependendo do momento histórico, dependendo do espaço em que elas ocupam dentro da sociedade. Bom, essa foi a nossa fala de hoje sobre cidadã de segunda classe. Deixa aqui nos comentários qual autor, qual autora você quer ver por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar. Até mais!